Doutor, eu quero aqui lhe perguntar, dentro da sua explanação, uns detalhes que eu achei que para mim são pertinentes. É quanto à questão da contabilidade, né, e eu não entendo. Os honorários dos advogados foram pagos via Pix, né? E aí o senhor falou aí que foi quase 2 milhões, não é isso? Pix, acho não, foi pago via alvará judicial, né? Foi, né? Agora, como é que o banco disponibilizou? Pode ter sido por Pix. Eu tenho informações que foi via Pix. Mas, então, por que se resolveu tão rápido a contabilidade, a questão de pagar os honorários dos advogados? E a questão do volume, do juro, dos 60%, dos 40%, eu percebo assim, que tem uma certa demora muito grande. E eu não entendo o X da questão, porque se resolve tão rápido para o advogado e para o professor, que é o agente principal desse processo, se arrastar. É um ponto que eu acho estranho. A outra coisa, doutor, é a questão dos juros. Vamos lá. Terra Nova é uma cidade pequena e o que se escuta, a gente escuta, mas a gente não pode aqui dar a veracidade. A questão dos juros. Os juros, ele é dos honorários dos advogados e, no meu entendimento, o que eu recebi de informações dentro da Justiça Federal, que seria parte também dos rateios dos 60% dos professores. Isso é uma questão de lei, eu não vou entrar nesse mérito com Vossa Excelência nesse momento. Mas, assim, esses juros, caso o Executivo tenha o direito de ficar com esses juros, o plano de ação dos 40%, esses juros, se for 2 milhões ou 2 milhões e que eu acho que passa de 2 milhões. Vossa Excelência falou que não tem mais ou menos a base, quanto é que seja, mas eu acredito que passa de 2 milhões. Então, esses mais de 2 milhões ou quase 3 milhões, fica dentro do plano de ação dos 40% para ser gasto destinado à educação ou fica vago para o prefeito, para o executivo aplicar onde ele quiser? O outro critério que eu também assim vou discordar um pouco do edital é o prazo, doutor. O prazo para que as pessoas providenciem a documentação. 30 dias é muito dia. Mas, assim, a gente sabe a burocracia que tem para adquirir documentação, para ir em cartório, reconhecer firme e tudo mais. Então, seria uma possibilidade aqui da gente discutir também, se puder, essa possibilidade de aumentar um pouco. Isso vai estar no projeto de lei, assim, vai ser uma base para o projeto de lei. Eu acho assim, sim, concluiu? Não, eu anotei aqui e vou responder. Com relação ao prazo, eu acho assim, eu não acho... vereador, que o prazo seja extenso, porque todos os professores já têm essa demanda em andamento há mais tempo. Eu acredito que cada um deles já buscou, porque por estar no dia a dia da prefeitura, constantemente chegavam requerimentos dos professores pedindo suas folhas. Então eu acho que isso já está mais ou menos encaminhado já. Porque não é um assunto novo, a gente está debatendo isso há um bom tempo. Então eu acho que 30 dias seria... Mas eu acho assim, que nós temos uma solução para isso. Eu posso publicar um edital com 30 dias, e se a categoria depois entender, e a Câmara, que esse prazo é curto, a gente pode dilatar o prazo dentro dos 30 dias. Dizer, chegou 25 dias, tem muita gente que não conseguiu providenciar os documentos, estende mais 15, estende mais 10, estende mais 30... Não há problema quanto a isso, né? O que eu não posso, concordo, o que eu não posso é estabelecer 30 dias e com 20 eu encerrar os meus trabalhos e fazer o rateio. Isso eu não posso. Se eu botar 30, eu tenho que obedecer os 30 no mínimo, né? É um ponto. Eu concordo com a preocupação, mas eu acho que não teríamos prejuízo nesse sentido. Com relação ao plano de ação e a questão dos juros, dentro desse plano de ação, eu penso o seguinte, particularmente. Diferentemente do entendimento esposado por Vossa Excelência, eu coloco o seguinte, eu entendo que os juros ele tem, e foi decidido pelo Supremo, um caráter de autonomia, e esse é o que está na decisão do Supremo, tem um caráter autônomo. Isso não impede que os juros sejam rateados, não impede.
como não impede também que sejam utilizados em outras áreas fora do plano de ação dos 40%, que é exatamente essa a pergunta de Vossa Excelência. Ou seja, se eu tiver 2 milhões de juros, dando um exemplo prático, como colocou, esse número foi colocado por Vossa Excelência hipoteticamente. Se eu tiver 2 milhões de juros e decidir que 1 milhão será rateado e 1 milhão será aplicado, eu não estou vinculado com esse 1 milhão do município a aplicá-lo nos 40% da educação, é o meu entendimento. Eu entendo, juridicamente falando, evidentemente, que esse 1 milhão eu posso usar em outras áreas, e posso usar inclusive em folha de pagamento, e posso usar inclusive em previdência, entendeu? Aí eu dou o destino, porque esse valor é autônomo, como ele foi autônomo, para pagar os honorários, que é o próximo ponto que eu vou responder. Né? Ele teve essa autonomia declarada. Por quê? Porque eu só podia, até esses entendimentos do Tribunal de Contas que os senhores receberam, também era proibido pagar os honorários de advogado a partir desse dinheiro. E a solução que o Supremo achou, criativa e com certeza negociada, lá no Supremo, que a gente hoje tem muito mais conhecimento sobre como as coisas funcionam, né, no âmbito das altas cortes, essa solução ela foi de que, não, vamos declarar que os juros ele tem autonomia, e com essa autonomia, o município pega e paga o advogado. Porque senão, até ali, o município tinha que tirar do FPM para pagar os advogados. E aí, inviabilizar o município. Por quê? Como é que a gente tiraria 2 milhões de reais do FPM para pagar honorário de advogado? E tem que pagar em parcelas de suaves 20 mil, talvez, por mês, aí, ao perder de vista. E aí os advogados, que não estou falando especificamente dos advogados que patrocinaram o município de Terra Nova, mas os advogados como um todo, e o maior deles é o escritório de Dr. Bruno Monteiro, que é o maior escritório que trabalha nessa área no Brasil. Esses escritórios correram atrás de uma solução, provocaram o Supremo, e o Supremo decidiu dessa maneira. Então, assim, quanto aos juros e a aplicação deles no plano de ação, eu acho assim, o plano de ação dos 40%, ele é obrigatório, e eu tenho que dizer os 40% que são aplicados na educação, eu tenho que dizer para onde vai. Dos juros, eu já posso ser mais extensível, eu posso até usá-lo na educação, mas eu posso usá-lo também em outras áreas de saúde, etc. O último questionamento feito, que foi com relação ao pagamento dos advogados, assim, essa gerência desses valores, ela nunca foi feita pelo município. O município nunca deu preferência a pagar ou a usar. Tanto que, hoje, esse valor que está em conta não foi tocado, porque a gente está esperando uma solução que seja juridicamente mais confiável para que a gente possa começar a mexer nesse dinheiro. Quem decidiu liberar os valores diretamente para os advogados foi o próprio Poder Judiciário. Como todo processo que existe, os honorários eles são descontados já lá pela Justiça. Né? Eu tive a oportunidade, hoje menos, tem algumas ações ainda, mas menos, eu tive a oportunidade de processar, por exemplo, a CELP. Eu ganhei aí 20 mil reais contra a CELP. Meus honorários são contratados com o vereador Elcio, por 20%. O que ele ganhar, eu tenho 20%. O vereador ganhou 20 mil reais da CELP. Dos 20 mil, eu tenho 4. E esses 4 são descontados logo lá pelo tribunal e eu recebo independente dele. Ele vai receber na conta dele e eu na minha. É por isso que esse procedimento aconteceu em ritmo diferente. Agora, importante que fique claro e bem transparente que, quando se fala em advogados, eu agora falo em minha defesa, em momento algum que se entenda que esse advogado recebeu um tostão desse valor antes ou depois, ou vai receber depois. Eu não tenho nenhuma remuneração sobre isso, não atuei no processo. Né? Foi uma banca contratada especificamente para isso, que, graças a Deus, surtiu um resultado favorável. Nós estamos hoje discutindo esse pagamento porque deu certo. E que bom que deu certo. Demorou, mas deu certo. Entendeu? Porque hoje nós temos condições de discutir esses benefícios que serão, na minha opinião, para todos, não só para o município, mas também para a categoria. Essa questão, eu acredito, espero que tenha ficado claro, assim, eu não sei. O senhor falou aqui, pouco antes, em pagamento via Pix. Eu não sei se foi na chave Pix, mas quem fez o pagamento foi o Poder Judiciário, como fez para nós. Ele encaminha para a Caixa Econômica os alvarás e diz, olha,
9 milhões para a conta da prefeitura, essa conta aqui, ó, e diz X, que eu aqui acredito que tenha sido em torno de 2 milhões, porque se eu somar 9 com 2 dá 11. Pode ser. Se eu somar 9 com 2 dá 11. 20% sobre 11 dá 2 milhões e 200. Então, eu acredito que tenha sido em torno de 2 milhões, não tenho esse número preciso, mas tenha sido 2 ou 2,5, vai também um alvará para a Caixa Econômica, com o número da conta deles, e aliás, no caso deles, foi até dividido para vários escritórios, vários advogados, eles escolheram dividir logo, cada um recebeu sua parte. E foi feito o pagamento dessa maneira, mas assim, isso não passou por gestão do município ou por escolha do município, para que fique claro.